Começa agora o Aratu 24 Horas com Alex Silvestre. Então chega mais, 6 horas em ponto, canta o galo para mais um bom dia, Aratu 24 Horas no ar, segunda-feira, hein? Segundou, hoje é dia 2, chega mais então aqui no nosso Aratu 24 Horas, 2 de março de 2026, mais um mês aqui começando, sim, estamos no segundo dia do mês, então vamos com tudo, porque a semana nos espera, o trabalho, mais uma semana de trabalho, de estudo, que Deus abençoe toda a Bahia, que Deus abençoe todo mundo que está assistindo a gente agora pela Rede Mundial de Computadores. Você está acompanhando, inclusive, imagens aí da nossa capital, ó, da nossa Bahia linda. Se você ainda não conhece a Bahia, o convite fica aí para você que é de fora, vir nos visitar. Será muito bem recebido, será muito bem recebida. Quero saber se o café já está no fogo, hein, Zefinha? Café tá pronto? Ô Zé, tá organizando aí a mochila para poder ir ao trabalho, pegar o busão, pegar o ferryboat. Meu café já tá aqui, ó. Quero fazer um brinde, inclusive, aí a você que tá nos acompanhando do outro lado da telinha. Deixa eu tomar, ó. Galinho, sobe a trilha do Aratu 24 Horas, vai. Esse tá bom, hein? Quero saber também se você já mandou a sua mensagem pra gente, a sua denúncia, a sua sugestão de pauta no nosso Instagram, @TV Aratu. Tem também aí o Instagram do pernambucano mais baiano da face da terra, @AlexSilvestre.tv. Você pode dar essa moral lá pra gente. A gente vai conversar, trocar essa ideia nas nossas redes sociais. Agora, atenção você que quer assistir a nossa programação, você que está nos assistindo pela televisão aberta e que quer também assistir a gente no nosso canal do YouTube. Você pode fazer isso, é de graça, vai lá, clica lá, @TV Aratu Oficial e você consegue então assistir o Pernambucano. Você consegue fazer, sabe o que também? Deixar mensagem pra gente lá no canal do YouTube. Você põe sua mensagem aqui, a gente vai ler então, vai interagir ao longo do nosso Aratu 24 Horas de hoje, que tá só começando. Me dá mais um pouquinho imagens lá de fora, vai, porque a nossa cidade é bonita e a gente tem que se amostrar mesmo com a nossa capital baiana, nossa Salvador, Avenida Paralela aí na tela, ó. Segundou, hein? Segundou, chega mais. Bom dia, minha Bahia. Bom dia para você que está sintonizando agora, você que é motorista pro aplicativo, você que é taxista, você que é cobrador. Tem cobrador de ônibus ainda, gente? Tem, né? É, cobrador de ônibus. Você que é rodoviário, vai. Bom dia para você, tá bom? Um abraço aqui de Silvestre. Você que é professor da área da saúde, você que é segurança, né? Você que é policial. Um abraço para todo mundo que está acordando agora, ambulante, comerciante, a galera aí da venda. Que esse dia seja um dia de meta batida. Eu ouvi um amém? Amém. Pois é, a galera da comunicação também, hein? Olha, a gente já começa o Aratu 24 Horas falando, gente, da praia de São Tomé de Paripes, no subúrbio ferroviário de Salvador. Uma praia belíssima, como todos aí conhecem, com mar de águas calmas, de onda onde as famílias locais ali tiram o sustento, né? Inclusive por conta dos pescados e do turismo local. Agora os moradores e pescadores denunciam aí a contaminação do mar por rejeitos químicos que estão, gente, matando a flora e a fauna marítima. Dá para acreditar? Vamos acompanhar então na reportagem especial de Vitor Castro aqui no Aratu 24 Horas, 6h03. A revolta na fala se justifica pela angústia de ver o lugar onde nasceu se tornar cenário do descaso com o meio ambiente. Começou a dor de cabeça, o pessoal adoecer, morrer pessoas assim do nada, entendeu? Que vai ver tinha alergia a essa miséria aí. Aí chegou assim, o que é que está ocorrendo? Chegou, está afetando aí. Siri, peixes, tudo. Quer dizer, é coisa natural isso aí. Como é que pode? Depois que essa empresa chegou aí. Quando chove, inunda aí, aqui cai. Só você vê na quantidade de marisco, de siri, viu? Todo tipo de crustáceo morto. Depois do desabafo, o choro engasgado silencia o pescador. Estamos revoltados. É isso aí. O senhor até se emociona, né? Os vídeos mostram a indignação de quem sempre encontrou nas águas da praia de São Tomé de Paripe o sustento da família. Qualquer material caindo na água. Indignado, o morador mostra uma grande quantidade de peixes mortos. Opa aí, o que é siri morto? No meio do siri tem camarão e tem tamarores. Você não vê um siri vivo,
na praia de São Tomé de Paripe. A marisqueira vive há 72 anos na beira da praia. Depois da chegada da empresa, abandonou o ofício que aprendeu com os pais ainda pequena. A gente não vai poder comer o marisco contaminado. Não é isso? Você vai para maré para pegar marisco. Como é que você vai comer esse marisco? Não tem como você mariscar mais. Entendeu? E eu creio que seja disso, porque antigamente não tinha nada disso. A gente vivia da pesca. A gente vivia da pesca. E hoje a gente não pode fazer. Quem vai comer um peixe daqui? Dona Ruth suspeita que os problemas de saúde tenham relação com uma possível contaminação na região. Coça bastante. Coça bastante. As vistas, meu Deus do céu, eu faço tratamento das vistas lá em Piripiri. Eu faço tratamento das vistas. E outra coisa, a garganta seca, a garganta arde, queima. A senhora acha que é por que isso? Eu acho que seja da poluição. Porque solta um pó branco, né? E eu creio que seja isso. A substância que pinta a praia de São Tomé de azul e de amarelo passou a ser vista há cerca de 2 semanas. Assim, com a maré ainda alta, parece tudo dentro da normalidade. É quando ela baixa que toda essa faixa de areia fica descoberta, que é possível ver a água que brota da terra com um tom azulado. Moradores, pescadores, marisqueiras que vivem aqui ainda não sabem do que se trata. Isso tem deixado todo mundo cada dia mais aflito. Não sabemos até onde vai essa poluição, que é uma poluição. Eu nunca vi o mar ficar azul, nem amarelo, nem branco, nem verde, do jeito que está lá atrás. Aqui não dá para ver, porque a maré ainda está cheia. Mas quando a maré estiver seca, pode ir lá no fundo, cavar o chão para vocês verem. A notícia se espalhou rápido e interferiu não só na renda dos pescadores e das marisqueiras, mas também dos barraqueiros da região. O comércio caiu muito depois desse problema dessa água aí, dessa empresa aí. Não vem cliente nenhum tomar banho aqui e curtir a praia de São Tomé por causa desse problema aí que está tendo aí. A gente está tendo prejuízo, os barraqueiros todos. A fábrica fica aqui no fim da rua Benjamin de Souza. Os problemas que ela traz não se concentram só na faixa de areia, como a gente mostrou no início da reportagem. Quem vive na região também enfrenta os problemas dentro de casa. A fuligem do material da fábrica e também dos caminhões deixa tudo assim. Aqui a gente não escuta a televisão, a gente não dorme direito, fica zoada 24 horas aqui. Aí poeira na cara, isso aqui tem que ficar fechado. A gente não pode abrir janela, não abrir porta, porque senão não aguenta. E ventilador ligado direto aqui. Uma reunião foi realizada entre os moradores e representantes da empresa. De hoje, a gente espera sair uma proposição da Codeba se responsabilizando, e eu não sei quanto tempo ainda, quando o INEMA fizer a análise do material, vai dizer o quanto que a pesca está suspensa, a empresa precisa se responsabilizar durante os meses e anos que esses pescadores não vão poder pescar. Em nota, o INEMA informou que técnicos estiveram no local e coletaram amostras. Novas visitas devem acontecer para uma análise completa do material. Já a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos, informou que após analisar vídeos que mostram um líquido sendo lançado ao mar, constatou que não houve despejo por parte de nenhum navio, mas sim através da estrutura do terminal. O órgão disse ainda que, após uma vistoria, não constatou irregularidades no que compete à Marinha do Brasil. Já a Intermarítima, responsável pela estrutura, disse que atua em estrita conformidade com a legislação ambiental e que realiza um monitoramento regular da qualidade da água. A empresa destacou ainda que, em vistorias recentes, irregularidades não foram constatadas pelos órgãos fiscalizadores. Já a Embasa, também por meio de nota, esclareceu que equipes estiveram hoje no local e não constataram nenhuma irregularidade no sistema sanitário da região. Enquanto não se esclarece do que se trata o material que suja as águas, quem vive em São Tomé partilha de um mesmo desejo. Queremos uma providência para dar um basta nessa empresa aí. Essas pedras todas aqui, até esse caso era para dar ostra. Porque onde a maré bate, se cria ostra. Cadê? O veneno é que ele diz que não mata. Então somos nós pescadores que estamos envenenando tudo para acusar ela.
Olha, fica aqui o nosso compromisso com a comunidade pesqueira de fiscalizar essa situação e acompanhar de perto o que está acontecendo, inclusive aí em relação à nossa praia, porque é um espaço público compartilhado onde diversas famílias tiram sustento e a gente nunca pode aceitar que qualquer possibilidade de um crime ambiental, essa possibilidade ela venha a ser então realizada. E em nota, o INEMA informou, gente, que técnicos estiveram no local e coletaram aí amostras. Novas visitas devem acontecer para análise completa do material. Já a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos, informou que após analisar vídeos aí que mostram um líquido sendo lançado ao mar, constatou que não houve despejo por parte de nenhum navio, mas sim através da estrutura do terminal. O órgão disse ainda que, após uma vistoria, não constatou irregularidades no que compete à Marinha do Brasil. Já a Intermarítima, responsável pela estrutura, disse que atua em estrita conformidade e com a legislação ambiental e que realiza monitoramento regular da qualidade da água. A empresa destacou ainda que, em vistorias recentes, irregularidades não foram constatadas pelos órgãos fiscalizadores, como falamos anteriormente. Já a Embasa informou que equipes estiveram hoje no local e não constataram nenhuma irregularidade no sistema sanitário da região. É tanta falta de irregularidade que a gente acompanha, vem para mim nas notas aí, que só me resta dizer a você, telespectador, você que apareceu na matéria aí denunciando, que eles estão dizendo é que vocês estão malucos. É isso. Olha, a gente vai seguir aqui com o nosso Aratu 24 horas. Você conhece a Praia do Tubarão, João? Paraíso, né, de nosso Salvador. Diferente lá das suas praias, hein? Que o Tubarão lá é outro, viu? Ô, João Tran, aqui não é comece só a resenha, jeito de falar. Você entra lá na água, você viu, João? A gente mostrando na matéria aí, os moradores denunciando, só que os órgãos competentes dizem não tem irregularidade nenhuma. Ué, chamar a população de maluca, brincar com a cara da população que tira o sustento, inclusive, das nossas águas. Pois é, melhor se os órgãos falassem, vou fiscalizar, vou seguir atendendo a população. Nas minhas primeiras fiscalizações nada aconteceu, mas a gente vai tentar tomar novas medidas e não tratar a população como muitas vezes essas pastas tratam, como se fossem imbecis, como se estivessem criando factoides, e a gente foi lá, mostrou tudo isso. Tem gerado toda uma repercussão e ainda mais com a proximidade da Semana Santa, né? Virou carnaval, a gente já pensa na Semana Santa. Sim. E um dos grandes sustentos, um dos grandes momentos para toda a economia circular é também oriundo do mar, né, Alex? Cirúrgico, João Tran. Você agora foi cirúrgico. Inclusive, a gente está falando de certa forma aqui de justiça, porque se constatado aí, pode ser constatado, né? Um crime ambiental. Mas eu quero falar aqui de um outro crime, que é um crime que a gente não pode tolerar, né? Aliás, a gente não pode tolerar nenhum, mas o de racismo. Pense, gente, e eu quero voltar a falar aqui do turista chileno. Ele que é suspeito de racismo, João Tran, passou por audiência de custódia, segue preso. Ele chegou, inclusive, a ser transferido aí a uma penitenciária, a Lemos de Brito, mas precisou retornar à primeira delegacia dos Barris naquele primeiro momento. Deixa eu chamar a Lara Linhares para saber, João, se ela já tem aqui a informação de onde ele está custodiado. Lara, bom dia. Agora 6 horas e 13 minutos. Isso mesmo, Silvestre. Francisco Javier Sepúlveda Vargas tem 27 anos de idade e passou por uma audiência de custódia, onde a prisão em flagrante foi convertida para uma prisão preventiva. Ele seria direcionado para o complexo da Mata Escura, para o Centro de Observação Prisional, mas, por falta de vaga, ele acabou sendo conduzido para a delegacia dos Barris, no complexo que fica ali no Vale dos Barris. Ele, na última quarta-feira, estava na Arena Fonte Nova assistindo a partida do Bahia contra o O'Higgins e foi flagrado por câmeras do estádio fazendo gestos imitando um macaco. A polícia que estava presente no local agiu. Inicialmente, ele ficou detido numa das dependências do estádio até a chegada da polícia. Ele chegou a dizer para a reportagem do site Alô Juca que ele não era racista, mas passou por uma audiência de custódia e essa prisão
em flagrante, foi sim convertida para uma prisão preventiva. Francisco Javier, ele é chileno, trabalha como pedreiro no Chile e cursa engenharia. Agora vai permanecer aí à disposição da Justiça brasileira após ser flagrado durante a partida entre o Bahia e O'Higgins, imitando um macaco, tentando aí ofender um dos jogadores que estavam na Arena Fonte Nova. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Lara, obrigado pelas informações aí, 6 horas e 15 minutos. João, nesse caso a gente está falando de um estrangeiro que cometeu um crime previsto aqui pelas nossas leis, as leis brasileiras. Ele vai também responder diante dessa lei, João Tran? Vai responder, não importa dele sendo brasileiro ou não, dele sendo torcedor estrangeiro, time inclusive chileno, isso não importa a cor do seu time, qual é a sua nacionalidade, para a lei o que vale é o princípio da territorialidade, ou seja, se o crime foi cometido no Brasil, o que vale são as leis brasileiras. Então ele vai sim responder, está sob a tutela da justiça, agora nesse primeiro momento da polícia, com as suas imagens do ato racista que foi cometido. Hoje em dia os nossos estádios possuem amplo monitoramento, então é impensável ver atitudes como essa. Pelo menos aqui no Brasil a gente é muito rigoroso e consegue sim chegar numa forma eficaz. Infelizmente a gente segue acompanhando situações como essa, mas leis existem e vão ser aplicadas independente dele ser brasileiro ou não. Lamentável, não é, João Tran? Ô, João, e a gente sai aqui do nosso papo de justiça e seguimos para o nosso papo de política. Agora, 6 horas e 16 minutos, cuidado aí para você não perder seu compromisso, tá? João, que história é essa? João Santana está se aproximando ali de ACM Neto. A ACM Neto tem sido, inclusive, personagem de diversas notícias aí nos noticiários, hein, João? A articulação está ganhando cada vez mais força com o mês de março agora iniciando, tido como mês para as configurações políticas ganharem força, ganharem suas chaves finais. A gente vem debatendo isso mês após mês, mas agora acontece a janela partidária e também os anúncios de chapa devem acontecer por agora. E hoje em dia, ainda mais com rede social, a gente sabe que comunicação é a principal veia, parte muito das decisões, precisam ter o aval do publicitário, precisam ter o aval da coordenação de marketing e, inclusive, também as alianças políticas passam por isso. Com esse princípio, o jornal O Globo deu que a ACM Neto se aproxima agora de João Santana, marqueteiro tradicional do nosso país, fez campanhas, por exemplo, da vitoriosa da presidente Dilma, do ex-presidente na época. Ele tem cara de que anda com Vaguinho, viu? Bota lá a foto dele. Olha lá. Aí, tá vendo? Vaguinho tem informações privilegiadas pra gente. Tem. Pois é. Do seu sindicato, Vaguinho? Né? Faz parte, Vaguinho confirmou. Vai, João. Vaguinho confirmou, tá vendo aí? Ele vai se aproximando também, Vaguinho, de ACM Neto. Será que vai trazendo essas informações nas eleições? Vou esperar, viu? Nossa fonte aqui. E João Santana, então, estaria sendo o principal marqueteiro do grupo da direita. Vamos lembrar que João Santana fez as campanhas principais da esquerda. Na última eleição, você vê a imagem, Ciro Gomes foi quem ele coordenou a campanha presidencial. Ciro Gomes, que ficou na 4ª posição, apenas com 3% dos votos. E agora, ultimamente, João Santana, esse personagem importante da política nacional, vem dando uma guinada à direita. Seus posicionamentos têm sido nesse sentido, inclusive criticando a gestão do presidente Lula atual. Vamos acompanhar o que ele tem dito em suas redes sociais, um perfil bem ativo nos últimos meses, até porque ele está lançando um curso também nesse ano e ele tem aproveitado para dar uns pitacos na política também. Vamos ouvir. A Associação Recreativa Unidos da Comunicação Política vai estar de olho no Sambódromo esse ano. Não para prever a escola campeã, mas para ver o desfecho do desfile da Cadeia de Niterói, com um enredo que homenageia Lula e que pode ter Janja como destaque. Não sou Nostradamus nem Rasputin, mas recorrendo à teoria dos jogos, me parece que se produzirá um cenário de soma negativa, onde todos saem perdendo. Os novos desafios geopolíticos vão colocar em risco permanente a imagem do Brasil. É preciso planejamento e profissionalismo rigorosos. O Itamaraty, decididamente, não tem preparo. Ô, João, a gente está falando aqui justamente do campo da direita
essa movimentação que tem acontecido em relação a Semineto. Só que ele trouxe aí, ele citou a primeira-dama e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje, na verdade, desde a semana passada, eu tenho me deparado com algumas publicidades espalhadas aqui em Salvador, onde tem a determinada frase, a seguinte frase: o governo brasileiro vai levar o metrô ao Campo Grande. O governo brasileiro está trazendo o VLT. Eu quero saber quem é o pai do filho, João. Pois é, essa relação do governo do estado com o presidente da República, com o presidente Lula, e antes a gente via muitas placas, o governo do estado presente, o governo do estado trazendo tal obra, mesmo com o apoio do governo federal, como o PAC, por exemplo, que está trazendo essas modernidades aqui para Salvador. Mas em ano eleitoral, a Bahia é muito importante, o governo federal também tem se mostrado como o pai do filho, viu? Então, as principais propagandas estão remetendo ao nome do governo federal. Reparei isso também essa semana, essa movimentação. Você viu? E é uma movimentação estratégica. Tiraram o seu odó para colocar esse aí, viu? Verdade, o carnaval já passou, vou dar um espaço para outros nomes aí. Outros nomes, né? João, e já falando aqui, a gente falou da direita, a gente segue agora então, já entrando aqui na esquerda, o que você tem para adiantar para a gente aí sobre Jerônimo? Jerônimo Rodrigues, ele comentou os casos de violência no extremo sul da nossa Bahia, inclusive com turistas sendo baleados nessa última semana que passou, um caso que escandalizou muito ali a região de Prado. E a gente vem noticiando constantemente essa escalada de violência no extremo sul, em especial com quesitos de conflito fundiário, indígenas contrários a também agricultores, teve operações da polícia, inclusive, na região, que a gente vai acompanhar imagens. E aí você vê também Olha isso. a iniciativa, né, João? Foi um momento muito trágico na última semana que a gente noticiou, mas não foi o primeiro episódio. Essa escalada de violência está, sim, repercutindo na política, porque o Extremo Sul vem sofrendo com isso e o governador Jerônimo Rodrigues pediu, sim, que os próprios latifundiários da região, que os próprios indígenas parem com os conflitos, respeitem as terras da forma que estão demarcadas. Destacando ainda que o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, a Secretaria aqui também de Direitos Humanos, o Ministério dos Povos Indígenas, segundo o governador Jerônimo Rodrigues, foi montada uma força-tarefa para que nos próximos dias não se repita casos como esse. Mas claro que a gente reitera os benefícios, sim, de uma atitude conjunta que precisa acontecer de forma urgente e também a atenção ao nosso turismo, que é uma região muito turística, que precisa, sim, de um respaldo legal, um respaldo de segurança muito mais forte e, claro, também no setor da agricultura, que sofre com seus impactos, e dos direitos humanos, que tem suas terras respeitadas. João, em relação aos deputados baianos e à CCJ, você tem novidades sobre esse assunto, João? A gente discutiu bastante isso aqui, inclusive. Discutimos bastante e uma relatoria de um projeto importante está na mão de um deputado baiano. Paulo Azi é o relator do projeto que prevê o fim da escala 6x1. Esse projeto importante que tem sido muito debatido, ainda mais em ano eleitoral, e chega à Comissão de Constituição e Justiça. Eu nunca pensei que seria discutido algo do tipo. Uma mudança de jornada de trabalho? Pois é, eu achei que era algo muito utópico quando começaram a falar, mas esse movimento está com força. Eu confesso que eu sempre me questionei porque a gente tinha aí 5 dias úteis na semana e 2 apenas como considerados finais de semana. O domingo não é nem um final de semana, né? O domingo é o início da semana. Mas aí a gente coloca no mesmo balaio ali. Exatamente, Alex. E segundo a base governista, estudos no mundo todo apontam o benefício de garantir uma escala 5x2, 4x3, enfim, diversas jornadas estão sendo na prática debatidas. Mas, na relatoria, quem está é um deputado que não é governista. É baiano, é Paulo Azi, mas ele não é a favor da proposta do governo. Ele é do União Brasil, já foi da bancada do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele entende que sim, é uma necessidade debater esse tema e que há uma tentativa por parte dele... Você acha que essa discussão vai chegar aonde, João? Olha, vai chegar em um ano eleitoral. Não vai acontecer nada, então isso vai acontecer, vai reduzir para um dia, a gente vai ser liberado aí ao meio-dia da sexta-feira. O que vai acontecer, João Tran?
acredito que sim, vai ter discussão positiva para o trabalhador. Essa é uma pauta que ganhou notoriedade no Congresso Nacional, ainda mais em um ano eleitoral. Então, todo mundo vai querer ser o pai da criança desse filho, para bater no peito e dizer: votei a favor de um projeto que é a favor de vocês, trabalhadores. Isso tem um bom rescaldo nas eleições. Então, foi um momento interessante desse projeto aparecer, justamente para o povo falar: votem em mim, que eu sou a favor de vocês, trabalhadores, se mostrar mais próximo do povo. Na última semana, teve até uma fala do presidente do Republicanos, partido de Tarcísio de Freitas, que foi alçado para presidente, ligado à direita, e que repercutiu muito mais, que disse que o trabalho é importante, que o ócio, ou seja, diminuir a jornada de trabalho não é positiva, porque o ócio é importante. Ócio excessivo faz mal para o trabalhador, ou seja, tempo livre demais do trabalhador é negativo, só que na prática o trabalhador não vive esse tempo livre excessivo e mostrou o quanto você se posicionar contra essa matéria é ruim também em ano eleitoral. Eu vou botar você aqui na saia justa mais uma vez, João Tran. Você está dizendo o quê? Que os políticos de nenhum lado estão preocupados com a gente, trabalhador, é isso? Olha lá, faltou o EPA aí, viu, do Ratinho. Na verdade... É isso, João Tran. Eles só querem usar esse assunto, essa pauta, para atrair votos? Eu não nego que tenha pauta identitária, pessoas sérias na política ligadas, sim, ao debate como um todo. Mas a gente sabe que os interesses falam por si só, né? E cabe a nós, população, também a jogar os nossos interesses à frente. Sim. Ou seja, quando vinha uma pauta negativa, buscar as ruas, como teve na época da PEC da blindagem. Quando vinha uma pauta positiva, buscar também a repercussão, se posicionar, seja nas redes sociais. Acredito que está todo mundo dentro do seu jogo. Da mesma forma que você flexibilizar todas as leis trabalhistas não é possível em termos legais, em termos de sustentabilidade econômica, e seria um desejo de todos nós trabalhadores, óbvio, mas da mesma forma também que para os políticos faturar é importante, né, Alex? A gente precisa ouvir todo mundo, né, João? A gente, inclusive, tem um certo lugar de privilégio, porque a gente está em um trabalho, eu amo trabalhar, inclusive, que não é tão pesado. Isso não significa dizer que nem eu nem você tenha lutado para chegar onde estamos, mas tem uma galera que dá um duro danado, precisa pegar ônibus lotado, passa cerca... Eu falo isso no Brasil inteiro, tá, gente? Passa cerca de 2 horas, 1h30 dentro de um ônibus, um trânsito infernal, um calor. Ou seja, a qualidade de vida desse indivíduo, seja um homem ou uma mulher, essa qualidade de vida é péssima. E a gente precisa, assim, discutir aí a saúde dos nossos trabalhadores, não só na Bahia, como no Brasil como um todo, João Tran. Exato, Alex. A gente vai acompanhar esse projeto importante em ano eleitoral ou não. É um projeto importante e que Paulo Aziz se posicionou a favor do diálogo para tentar chegar no meio termo entre a vontade das empresas, que são muito contra, em certa parte, uma boa cúpula se manifestou ao contrário, e também dos trabalhadores, e ver, né, o benefício, inclusive, do nosso país também, em termos econômicos. Tudo isso tem que ser calculado e vai ser nos próximos meses. Ok, João Tran, suas redes sociais? www.aratuon.com.br para você ficar muito bem informado nessa semana que se inicia. Meu Instagram também, viu? @João Tran, te espero por lá para a gente bater esse papo. Ô, João, hoje eu vi no nosso Instagram, no Instagram mais preciso aí, do nosso diretor, Dadá, um pensamento muito interessante que eu quero compartilhar com você e com o pessoal que está em casa. Inclusive, Dadá, se você puder me ajudar, é o seguinte: a águia, ela não tem muitos predadores. Aliás, ela tem um que é menor que ela e que não pode comer a águia, digamos assim, né? A única coisa que esse pássaro, que é o corvo negro, é isso, Dadá? Corvo negro. A única coisa que ele pode fazer é pousar nela enquanto ela está voando e começar, João Tran, a bicar a nuca da águia. Mas isso só com o intuito de deixar ela desnorteada. Você sabe o que a águia faz, João Tran? Você sabe o que faz? Me conte. Você tem a resposta? Não tenho a resposta. A águia faz o que ela sabe fazer de melhor: voar. Ela sobe o mais alto possível até aquele ponto onde o ar ele fica rarefeito. O côvado, ele não consegue respirar e simplesmente, corvo, cai. Tá, então, você que é águia, vamos voar? Verdade. João Tran, obrigado, viu? Segunda-feira, vamos voar, né? Vamos embora. Nossa semana começando, vamos nessa. Vou seguir aqui com o nosso Aratu 24 horas. O Carnaval de Salvador já chegou ao fim, né? Infelizmente, mas
Os desdobramentos da folia ainda continuam, hein? Após festejos, 14 pessoas suspeitas de envolvimento em homicídio, gente, assaltos e abuso sexual foram presas. Eu quero fazer conexão agora com Marcos Henrique, agora às 6h30 da manhã, porque ele tem mais informações, mais detalhes, então, sobre esse trabalho da polícia. Marquinhos, bom dia. Alex, nas últimas horas, a polícia realizou uma operação em conjunto com a SEAP. A SEAP, junto com todos os policiais civis, ela que organizou toda essa operação nas últimas horas para localizar pessoas que estavam sendo monitoradas na região, aqui na capital baiana, na região metropolitana de Salvador, e descumpriram regras, que foi para curtir o carnaval. Passou o carnaval, tem a ressaca, e aí foi que a SEAP realizou essa operação para localizar esses homens que estavam sendo monitorados e descumpriram essas regras perante a própria Polícia Penal, que é responsável por monitorar. Eu estou com Tassiana Marques, ela que é responsável por esse setor de monitoração eletrônica de pessoas, para falar para a gente como é que funciona e como se deu essa operação pós-carnaval. Bom dia. Bom dia. A CEMEP, né, a SEAP, junto com o Ministério Público e a Polícia Civil, deflagrou a Operação Ressaca para cumprir os mandados de prisão, tendo em vista o descumprimento pelos monitorados, né? São medidas que eles devem cumprir, e no período do carnaval a gente fez a fiscalização de caráter educativo, entrava em contato para que eles não descumprissem essas medidas. Mas não foi possível o contato com todos, nem todos, né, manteram as medidas. E, nesse caso, teve um fluxo junto com o Ministério Público, relatórios foram encaminhados e mandado para o Judiciário, que gerou esses mandados de prisão, e hoje a gente fez o cumprimento de 7 mandados de prisão, tanto em Salvador, como na região metropolitana e também no interior da Bahia. Pois é, a gente está aqui conversando com Tassiana Marques, ela que é diretora do setor. Aqui é uma central, para você que está em casa, assista, por favor, você pode mostrar ali, onde tem todo o monitoramento. São agentes, são profissionais que são especializados, treinados para poder monitorar, principalmente nesse período de carnaval. No período de carnaval é uma equipe maior para poder intensificar o trabalho e localizar pessoas que estão descumprindo essas medidas. Assim, a gente pode mostrar também aqui, ó, a famosa tornozeleira eletrônica, e também aqui tem o botão do pânico. Mas eu vou pedir para a diretora falar para a nossa equipe como é que funciona no caso do botão do pânico. A Justiça determina, né, que a vítima tem um botão do pânico, é instalado no agressor, a tornozeleira, e caso ele viole, né, a área de exclusão, emite esses sinais. A vibração, é? Isso. A gente entra em contato, se houver rompimento ou descarregar a tornozeleira, entra em contato com a vítima e faz os procedimentos. Em sua maioria, 7 pessoas presas até o momento. Qual os crimes que foram praticados por essas pessoas? A maioria dos presos nessa operação, tráfico de drogas, entre outros. Pois é, você acompanha de perto um trabalho que é importante. Você está acompanhando de perto todos os dias nossa programação, pessoas são presas em flagrantes. Nesse caso, e muitas das vezes, o juiz determina a prisão preventiva e, na maioria das vezes, a liberdade provisórias com medidas cautelares, incluindo uma tornozeleira eletrônica. Num caso de tráfico de drogas, essa questão que envolve toda a ligação com facções criminosas. Partindo para o lado que envolve a questão de agressões contra a mulher, tem a questão do botão do pânico, que é importante para poder salvaguardar a vida de mulheres, né? Com certeza. Então, o botão do pânico serve justamente para alertá-la, né? Ela fica bem alerta com relação ao agressor, emite imediatamente a gente recebe aqui a comunicação e entra em contato com ela, com a polícia, para justamente preservar essa vida. Quem está em casa está curioso para saber, diretora, sobre esse monitoramento. São mais de 2.000 pessoas que estão sendo monitoradas nesse exato momento? Correto. A gente hoje tem 2.393 monitorados, dentre eles vítimas.
Hoje são cerca de 196 mulheres com o botão do pânico, que é o PR. Então, assim, o nosso maior foco é nessas vítimas, né, com esses agressores. Então, assim, a gente tem uma grande responsabilidade com essa monitoração. Pois é, a gente está vendo aqui na parte de baixo, eu te pedia, por favor, esse sinal vermelho, esse monitoramento aqui, essa bola vermelha, indica esse dispositivo aqui? A gente fez um teste, né, aqui, e justamente essa área vermelha é a área de exclusão, onde ele não pode estar se aproximando da vítima. Aí, quando ele se aproxima, fica em vermelho e a gente consegue identificar a vibração, né, da tornozeleira. Ele é acionada para ele. No caso de ter uma violação, ou a apreensão, ir até o local, é com a polícia penal, com a polícia militar? Como é que funciona? A gente faz todos os contatos com vítima, com agressor, com familiares e aciona a polícia, sim, através do SICOM. Pois é, eu quero agradecer a diretora que está dando entrevista para a nossa equipe e para você que está em casa entender como que funciona. A tornozeleira não é monitorada sim. Tem uma equipe que prestou um concurso, que passou, que está todos os dias trabalhando, se especializando para poder monitorar. Não importa qual seja o crime, o papel da Polícia Penal, da Secretaria da Segurança Pública é monitorar e cumprir a lei. E foi o que foi feito nos últimos dias aqui em Salvador, região metropolitana e também no interior. Descumpriu as medidas, vai para a cadeia mais uma vez. Ok, Marquinhos, obrigado pelas informações, 6 horas e 36 minutos. Esse é um assunto muito importante, porque o que a gente vê é a tecnologia sendo utilizada aí na minha e na sua segurança. A gente tem, inclusive, a gente teve o balanço, né, que foi divulgado pelas autoridades de um carnaval mais seguro, mais tranquilo, e é graças a investimentos como esse aí. O que já foi feito pela população precisa ser aplaudido, mas a gente não pode deixar de pedir ainda mais. É preciso que a gente reduza cada vez mais o nível de violência, não só no carnaval, mas contra a mulher, violência doméstica, e é por meio de tecnologia, é por meio de incentivo ao profissional que está encabeçando, então, cada operação policial que a gente vai chegar lá. Olha, inclusive parabenizar a Polícia Penal, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Técnica, todos os profissionais também de saúde, da segurança pública, os bombeiros, pessoal do SAMU que trabalharam nesse carnaval, tá bom, gente? Olha, eu vou seguir com o Aratu 24 horas aqui, agora 6 horas e 37 minutos, inclusive quero pedir aqui a sua participação com a gente, tá? Você pode mandar mensagem pra gente, quanto você quiser lá no Instagram, @TV Aratu e também @AlexSilvestre.tv. São aí os dois perfis que você pode ir lá conversar com a gente, bater um bate-papo gostoso. Agora, eu ainda estou falando muito do carnaval. O carnaval foi no mês passado, mas a gente sabe que a nossa capital respira, né, essa festa tão importante para a cultura popular brasileira. E durante o carnaval de Salvador, gente, um dos crimes mais recorrentes foi o roubo de celulares. Dá para acreditar? A polícia conseguiu recuperar 134 aparelhos e agora muitas pessoas estão recebendo mensagens informando que o celular está com a polícia, o que a gente estava falando, tecnologia em prol da sociedade. O problema é que essas mensagens são falsas e muita gente está caindo no golpe. Até eu fiquei agora, me pegou aqui, eu ia cair no golpe, hein? Vamos ver a reportagem? Uma mensagem quase perfeita. A vítima teve o celular roubado durante o carnaval. Registrou um boletim de ocorrência. Dias depois, recebeu a boa notícia. Ou, pelo menos, era o que parecia. Seu aparelho foi localizado e encontra-se sob custódia na delegacia parceira. Em outro trecho, a isca para os mais desatentos. A liberação do aparelho somente será efetuada após a validação dos dados. O agendamento e as demais informações devem ser realizados por meio do link abaixo. É no momento em que a vítima clica no link que todos os dados são capturados pelos golpistas. As estratégias cada vez mais elaboradas têm preocupado a polícia, que faz um alerta. Nenhum tipo de contato é feito via WhatsApp, SMS, ligação ou mensagem de texto solicitando informações pessoais. Esta não é a forma de abordagem das forças de segurança do estado da Bahia. Por isso, é preciso estar atento a todo e qualquer sinal de possível golpe. De forma alguma, nós enviamos links para que sejam clicados, né? Também não pedimos dados antecipados. A possibilidade que há é que a gente
peça que a vítima compareça a alguma unidade para que ela tenha a restituição do seu aparelho, né? E aí, na presença da autoridade policial, dos policiais, aí sim nós pediremos os dados dessa vítima para que seja constatado que de fato o aparelho é dela e que ela possa conseguir a restituição do seu objeto que foi furtado ou roubado. Daniela já passou por tentativas de golpes semelhantes. Agora ela sabe que desconfiar é a melhor defesa. Mas já tive pessoas da família e assim amigos que já receberam e pagaram nesses golpes e perdem muito dinheiro. Aí eu fico sempre atenta e procuro ligar com meu irmão ou algum amigo que eu sei que tem experiência com isso para não cair nesses golpes. Gente, olha, perceba como é fácil cair nesse tipo de golpe. Enquanto eu estava chamando a reportagem aqui, você que está acompanhando o Aratu 24 horas, eu até falei, né? A tecnologia sendo usada em prol da sociedade. Mas depois, refletindo aqui, assistindo a matéria, é muito importante a gente pensar antes de responder qualquer mensagem que a gente recebe por um número desconhecido. Porque, veja, se eu tenho apenas um celular, se esse aparelho ele é furtado em uma festa ou se eu deixar ele em qualquer lugar, como é que a polícia vai identificar um outro telefone meu que eu nem tenho para poder enviar uma mensagem dizendo que esse aqui que foi levado, ele está então em uma delegacia, né? É importante a gente pensar, refletir, registrar um boletim de ocorrência para não cair em golpe. Até eu fui enganado agora, viu? Olha, a guerra entre facções criminosas aí, gente, termina com mais uma troca de tiros lá em Pernambués, policiamento reforçado. Um cabo da Polícia Militar, ele foi baleado durante essa ação. E Lara Linhares tem outras informações pra gente. Lara, do policiamento, bom dia, tá com você. Exatamente, Silvestre. Isso aconteceu na Rua das Flores, no bairro de Pernambués. Uma guarnição do Batalhão Gêmeos estava fazendo uma patrulha de rotina na Rua das Flores, no momento em que avistou um grupo de homens armados. A informação é de que cerca de 10 homens armados começaram a atirar contra a polícia. Houve uma troca de tiros e um cabo da Polícia Militar foi atingido na perna. A informação é de que ele é um policial antigo, já está na corporação há cerca de 17 anos e o estado de saúde dele é estável, ele não corre risco de morrer. Portanto, essa é a boa notícia. Ele foi trazido aqui para o Hospital Roberto Santos. A gente acompanha muitas viaturas aqui do Batalhão Gêmeos e de outras guarnições também. Como o capitão falou para a gente, é uma corporação muito unida, chamou a atenção minha e de Robson Mello no momento que nós chegamos aqui, a quantidade de policiais militares que estavam aqui. Eu entrevistei o capitão que falou para a gente o que é que aconteceu no bairro de Pernambués. Na verdade, não é uma operação, é uma rotina nossa fazer o patrulhamento na prevenção contra a roubos a coletivos. Acontece que guarnições nossas estavam realizando o patrulhamento preventivo, né, quando deparou-se com vários indivíduos que, ao avistarem a guarnição, efetuaram um disparo de arma de fogo vindo atingir um policial nosso. Graças a Deus, ele está estável e encontra-se fora de risco de vida. Esses indivíduos conseguiram fugir, capitão? Conseguiram fugir, mas a PMBA, o Batalhão Gêmeo, vão estar no encalço deles. Tem bandido baleado? Alguém foi baleado além do cabo durante essa incursão? Não, infelizmente só o nosso policial, né, foi alvejado, mas graças a Deus ele encontra-se fora de risco. Ele já está há muito tempo na corporação? 17 anos na Polícia Militar. Ou seja, uma pessoa conhecida. A gente chamou a atenção da gente a quantidade de viatura, né, capitão, que tinha logo no momento em que a gente chegou aqui, mas a boa notícia é essa, que ele não se encontra em risco de morrer. Não se encontra, porque a Polícia Militar, ela é unida, ela é una, né? E atingindo um dos nossos, a resposta será dada. O senhor estava com ele no momento em que ele foi atingido? Não, mas estamos aqui para dar todo apoio, PMBA. Como nós acompanhamos a entrevista com o capitão, ele informou que era um patrulhamento de rotina, realmente. O cabo foi atingido na perna, mas não corre risco de morrer. O estado de saúde dele é estável. Com imagens de Robson Mello, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Volto com você, Silvestre. Obrigado, Lara, pelas informações. Olha, gente, o policial ele foi baleado na perna e a nossa repórter pergunta, inclusive, ali pro colega de farda, né? Algum bandido ele foi baleado? Aí ele dá uma pausa na resposta dele, mas a resposta dele é assim: infelizmente. Eu já estava aqui aplaudindo. Infelizmente não foi nenhum bandido baleado, né? Infelizmente. Ô, Silvestre, você está fazendo, você não disse que não fazia apologia à violência? Eu não faço, mas infelizmente que nenhum foi baleado, gente.
Ué, veja, você sabe que fogo queima. Você tá botando a mão é porque você quer ser queimado. Bandido, quando entra para a vida do crime, ou ele quer ser preso ou ele quer morrer. A gente já discutiu isso aqui diversas vezes e a gente sabe que só tem esses dois caminhos. Agora perceba o seguinte, a gente está falando de dois grandes exércitos, o do bem e o do mal. Se o policial, que faz parte do exército do bem, ele é baleado, ele é tirado de circulação, certo? Então a gente tem uma baixa onde no exército do bem. Aqui no exército do mal, o negócio ainda tá forte. Então vamos para cima, eliminar um por um. E por falar em carnaval, a gente vem falando inclusive ao longo da edição de hoje ainda sobre carnaval, a gente mostra agora a situação das unidades de saúde de Salvador após a folia, viu? Os postos estão recebendo aí as vítimas da vampirose. Vampirose é o quê? É quem foi vítima da vampirinha Ivete Sangalo, Nome dado aí à famosa virose pós-carnaval, que pega quem curtiu a festa e também quem não curtiu, hein? Você foi vítima da vampirose, ô Natan? Não? Você não foi pra festa, não? Só trabalhou, né? Tá bom, vamos acompanhar a reportagem. O carnaval acabou e ela chegou com tudo. Vampirose, panameira. Não importa o nome. A virose pós-folia pegou muita gente. Rosemary trabalhou como ambulante na Barra. Os sintomas da gripe começaram ainda durante a festa no circuito. Enjoo, dor de barriga. Aí quando chegou em casa eu comecei a tratar em casa, tomando medicações em casa, mas só que já fazia 3 dias que eu estava de cama. E hoje que eu vim procurar atendimento, porque eu já estava cansando demais devido ao catarro. A médica lá dentro falou que é virose do carnaval. Apesar de a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador informar que não há tempo suficiente para constatar casos de infecções virais após o carnaval, esta unidade de saúde está com várias pessoas apresentando sintomas de infecções respiratórias. E muita gente tossindo. Eu até botei a máscara que eu fiquei com medo, né? Porque a gente tem que evitar, né? Quanto antes é melhor, mas tem muita gente lá dentro que está tossindo. Você chegou que hora? Médica também, enfermeira lá tossindo, viu? Nos hospitais particulares, a demanda por atendimento na emergência de pacientes gripados também aumentou. A gente notou uma elevada demanda de síndromes virais agudas, como síndrome gripal, né, em que o paciente tem sintomas respiratórios, e gastroenterite, né, geralmente a grande maioria virais também, tá? Então, basicamente, eu acho que deve ter um aumento de cerca de 25% no nosso público aqui no setor. São síndromes virais benignas, né, autolimitadas, mas que, em geral, a gente precisa prestar atenção em alguns sinais e sintomas de alarme, especificamente para algumas populações. Esta infectologista dá orientações de como se cuidar. É importante que você está sentindo algum sintoma, está com febre, está com dor no corpo, está com dor de garganta, principalmente falta de ar, que é um sintoma mais grave, que procure atendimento médico e faça o teste para saber o que é, porque a partir do teste vai receber a orientação adequada do tratamento. A máscara cirúrgica que a gente usa, principalmente, ela é muito boa para a pessoa que está doente evitar passar para frente e também quem está saudável e eventualmente vai para algum lugar mais aglomerado, não quer adoecer, pode usar também. Ana trouxe a enteada que está com sintomas, mas tentando não se contaminar. Quando eu saí na rua que vi todo mundo de máscara, para mim foi surpresa. E realmente a virose existe. Tá todo mundo, tanto no comércio, na cidade inteira, todo mundo de máscara. Tá aí, inclusive as máscaras que ganharam popularidade na época da pandemia e que seguem, inclusive, sendo aí uma recomendação dos profissionais de saúde para casos como esse. Saúde em primeiro lugar, então, se tem um acessório que pode nos proteger de qualquer doença, por favor, vamos usar. Eu vou seguir aqui com o nosso Aratu 24 horas. Eu quero dar uma circulada pela nossa cidade. Vamos ver como é que está a nossa Salvador. Vai aparecer imagens aqui na telinha do 4.1 no nosso Aratu 24 horas da nossa capital baiana, Salvador, enquanto você sintoniza aqui o canal 4.1. Olha aí, a gente tem aqui a nossa cidade, né, bem perto ali. O corredor do BRT, a gente tá vendo inclusive um BRT passando nesse exato momento ali, ó. Será que ele vai parar na estação?
fica bem próximo ali, já chegando na região do Iguatemi, o Shopping da Bahia. Você tá vendo aí, ó, parou? Rapaz, parou não, hein? Mas o outro ali estava parado, saiu. A gente tem mais imagens aqui da nossa capital. Vamos circular, vamos girar então pela nossa Salvador. Hoje, segunda-feira, a Avenida Paralela é sempre assim, hein? Um trânsito infernal, se bem que está fluindo bem. Você que é motorista, que é condutor, você que é motociclista, que precisa passar pela Avenida Paralela, sabe muito bem do que eu estou falando, né? É uma avenida gigantesca que recebe um fluxo gigante de veículos e ainda assim a gente acaba enfrentando muito engarrafamento. Falcão Negro, hein? Sobrevoando. Ih, apareceu a concorrente, hein? A concorrente, inclusive, tá com a cabeça, ó, nas nuvens, assim, o que é que eu faço, o que é que eu faço? É Silvestre, filho. Silvestre chegou, você que corra. Ó, a gente tá vendo aí, inclusive, o nosso mar lá no fundo, o céu bonito. Região da Federação, nossa capital baiana. Ó, deixa eu seguir aqui com informação, porque seu tempo é precioso para mim. Agora 6 horas e 50 minutos. Um homem apontado, gente, como uma das lideranças do tráfico de drogas lá de Águas Claras. Ele foi morto em um confronto com a polícia. Quem está chegando, voltando, na verdade, aqui no Aratu 24 Horas, é o repórter Marcos Henrique. Bom dia, Marquinhos. A gente vê a movimentação ali da polícia técnica registrando, vendo o local que esses homens estavam na região, mas também o local que a polícia localizou o maridão baleado. A nossa equipe acompanha de perto uma área, infelizmente, que tem diversos confrontos com a polícia militar, com a polícia civil. A gente vê ali o delegado Amoedo registrando tudo também, contabilizando tudo que localiza e registra aqui para poder fazer o inquérito final desse auto de resistência. A gente acompanha também a situação envolvendo um clima tenso aqui, porque a gente sabe, os moradores construíram suas casas aqui, moram aqui, aonde sai para trabalhar, deixa sua casa, mas infelizmente os criminosos ficam aqui, ó, nesta área, movimentando, comercializando drogas. A gente sabe, não é colocando uma situação negativa no bairro, mas sabe do poder do tráfico de drogas aqui na região. A nossa equipe acompanha agora a movimentação mais uma vez dos policiais, porque a informação que o maridão, ele era o gerente do baleado e também do Benson aqui, era braço direito dos dois traficantes, que são as duas lideranças do tráfico de drogas aqui na região do Condom, em Águas Claras. Com isso, é um baque na criminalidade, uma perda para a família, porque deu conselhos para o maridão, mas o maridão só queria escutar quem? Os irmãos do tráfico de drogas, da facção do Comando Vermelho. E com isso o que a gente vê é, os meninos que não escutam os conselhos de pai e mãe, o resultado é esse, negativo. Vai para a sala vermelha, o médico atesta o óbito e vira a missa do 7º dia. Esse é o resultado para homens e mulheres que entram para esse caminho. Um caminho que você não tem volta, ou só Jesus te chamando e você escutando os conselhos de sua família e das pessoas que te querem um bem. Vamos adentrar mais essa parte aqui, assim, com cautela e também respeitando o espaço. E a gente vê casas abandonadas. Muitas pessoas não querem nem mais morar aqui porque fica comercializando drogas na frente da porta e a polícia trabalha constantemente. É um corre-corre, porque quando a polícia chega, os criminosos correm, buscam a guarita para poder atirar, mas a polícia não abaixa a cabeça para criminoso nenhum, porque a polícia tem Deus na frente, uma submetralhadora, um fuzil, armamento pesado para bater de frente com a criminalidade. Essa ocorrência, lembrando, foi com a Rondesp Central. A gente está acompanhando agora uma outra parte, que são onde os criminosos ficam nessa área aqui, ó, e eles dando um sinal. Olha só, os criminosos ficam em uma área que é perigosa para os policiais chegarem, porque eles estão na área de mata. Quando os policiais chegam, eles começam a atirar, mas a polícia vem com técnica e precisão. O bandido bate de frente com a polícia, ele toma feijão para fazer a feijoada no inferno, feijoada dos criminosos do Comando Vermelho, que tentou bater de frente com a polícia e o resultado foi negativo. Volto contigo no estúdio. Foi negativo, Marquinhos. E eu vou resumir para você aí de casa o que aconteceu. O maridão, ele foi baleado e agora tá pedindo bênção ao capeta no inferno, Os braços direitos, ele era braço direito tanto de bênção quanto de baleado. Só que agora ele tá lá com capiroto,
E os dois estão cá, ó, sendo procurados, inclusive, pela polícia do estado da Bahia e do Rio também. Porque é o seguinte, eles são integrantes do Comando Vermelho, facção criminosa, inclusive, oriunda lá do Comando do Rio de Janeiro. Atuam, dão ordens, inclusive, aqui para a nossa Bahia. E a gente, que é população de bem, aí, ó, sofrendo. Menos um. E vinculado com o tal do Malandrex, né? Não é o digital influencer? O vagabundo que fica postando as coisas nas redes sociais. Como é que é? Abençoa o quê? A pessoa... Ah, entendi. Pois é. A pessoa, quando é filha do capeta, do demônio... Olha, esse já foi. Mulher denuncia aí o próprio irmão, gente, de calúnia e ameaça de morte, hein? Quem vai contar essa história pra gente é Lara Linhares, que está retornando aqui ao nosso Aratu 24 Horas. Cadê você, Lara? Isso mesmo, Silvestre. Eu tô aqui com a Ana. Ana saiu fugida de Valença. Ela tá com uma criança de 7 anos que tá aqui chorando também perto da gente, porque ela tá com medo do irmão dela. Ela tá recebendo ameaças. Como é que isso começou, Ana? Vocês tiveram um desentendimento, você fez uma denúncia contra ele e desde então ele começou a te ameaçar? Eu fiz a denúncia contra ele porque minha mãe morreu, deixou uma casa. Ele não é registrado com o nome de minha mãe. Então, toda vez que eu passava para ir para a igreja, porque ele é pai de santo e eu já sou evangélica, né? Então, ele veio com 1.800 para me dar o dinheiro. Eu disse a ele que eu não aceitava 1.800 porque eu não tinha onde morar e aquele dinheiro não daria nem por uns 5 meses. Aí ele disse, Aí começou a dar na minha cara e me bateu, me botou para fora da casa de minha mãe. Depois que eu saí de uns 2 dias, queimou minhas coisas tudo. Não tive direito de entrar no bairro, porque quem manda no bairro é ele. Tá entendendo? Bate na cara de qualquer mãe de família, pai de família. Depois disso que eu dei a queixa, fiz medida protetiva contra ele. Quando foi isso, Ana? Olha, isso aí, quando eu fiz isso aí tem uns 2 anos. Tá. E de lá pra cá, ele começou a infernizar a sua vida, foi isso? Começou com justiça, muita queixa, pagava os povos, inclusive os povos chegavam para mim e diziam assim, olha, seu irmão me deu R$200 para se levantar contra você. Eu disse a ele que eu não ia não. Aí eu disse, pode ir, mas a verdade não adianta ele fazer isso comigo, porque Deus está na causa, né? E todo mundo conhece minha conduta aí dentro de Valença, na Bolívia, porque eu sou o quê? Todo mundo te conhece. O que aconteceu na semana passada para você fugir de lá? Olha, ele fez uma denúncia. Minha filha mais velha é amiga dele, é a favor dele, ele deu uma casa para se levantar contra mim. Olha, deu queixa de mim dizendo que eu tentei matar minha filha de 29 anos. Aí já vem mais uma queixa. Aí eu fui para a audiência, o juiz me ouviu, na hora os 12 entrou em contradição e o juiz viu que não existia aquilo, mas mesmo assim perguntou quanto eu recebia, eu disse a ele que eu trabalhava de bazar, que eu fazia crochê, mas o meu dinheiro que eu ganhava era totalmente para sustentar minha família. Ele ameaçou tomar sua filha pequena? Ameaçou. Ameaçou depois dessas queixas que ele vem dando de mim. Quando foi na quinta-feira, umas 8 horas da manhã, ele chegou na minha porta, ele e uma filha de santo dele, que é a coordenadora do juizado menor, né? Porque minha filha, essa menina pequena minha, como ele fez uma armação contra mim na justiça, a guarda dela estava com minha filha de 22 anos, não, a mais velha é outra, de 22 anos. Como minha menina, essa pequenininha, caiu doente, aí minha menina me entregou para mim, que ela já não aguentava mais ficar sem mim. Aí eu peguei a menina. No que eu peguei a menina, ele foi, fez a denúncia, daqui a pouco chegou lá na minha porta. 8 horas da manhã, essa mulher do Conselho Tutelar, que é a administradora do Conselho, que é filha de santo dele, e tipo de arrombar a porta. Aí eu ajoelhei, orei, peguei minha filha, arrumei minha filha, mandei ela fugir e fui atrás dela. No que eu fui atrás dela, ele foi na casa de minha colega, dizendo que tinha uma medida, uma preventiva batida para mim, estava com a ordem para tomar minha filha. Olha, Lara. A partir desse dia, Lara, eu fugi, saí, fui para UBS, para casa de uma amiga minha. De lá, eu vim para aqui para Salvador,
Tô na casa de uma colega minha. Passando necessidade. Tô passando, não fome, mas sim, minha menina de manhã, às vezes não tenho que tomar café. Aí eu faço o quê? Um fubá de milho, né? Mas eu queria voltar para minha casa e eu peço investigação. Eu quero investigação. E outra, se minha filha fosse de 7 anos, até investigar o que ele inventou de mim, ela tem vó, ela tem pai, tem que o pai... Tá com medo do seu irmão, tá com medo de perder sua filha? Eu tô com medo porque ele tem muita influência, ele é o advogado dele, tem muita influência com a Justiça de Valência. Essa é uma mulher desesperada que procurou nossa equipe de reportagem, me viu aqui, eu estava fazendo um outro ao vivo e ela chegou até a gente para falar do desespero dela com essa criança no colo, com medo de perder essa filha. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu 24 horas. Olha, um colete à prova de balas, ele foi apreendido durante uma operação em São Gonçalo do Retiro. Durante, gente, essa operação aí, os militares do PETO, da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar, encontraram esse colete balístico do tipo Plate Carrier. O nome é diferenciado, viu? Equipamento capaz, inclusive, de suportar aí disparos de fuzil, inclusive de calibre 7.62. 762, né? Além do colete, também foram apreendidas munições de fuzil e pinos utilizados para o armazenamento e a comercialização de drogas. Segundo informações da polícia, o material pertence ao o traficante aí conhecido como Pipo. É o salgadinho, hein? Tem um salgadinho aqui no Nordeste que o nome é Pipo, apontado como integrante do Bonde do Maluco. Todo o material foi apresentado na central de flagrantes. Olha aí, ó, um colete. Você tá vendo aí que porque isso não deixa de ser uma tecnologia, minha Bahia. Não deixa de ser. Alguém precisou estudar, alguém precisou desenvolver pesquisa para poder criar um colete como esse. Então, esse tipo de material já está nas mãos dos bandidos. Então, a gente precisa dar ainda mais qualidade de trabalho aos nossos policiais. Foi o que eu falei na semana passada aqui, ô Zé Mário. Não é dente por dente, olho por olho. Se o policial ele está com um fuzil, ou melhor, se o bandido ele está com um fuzil, o policial precisa estar com um canhão. Você discorda de mim? Discorda? O policial tem que ter mais poder de fogo do que o bandido. O policial ele tem que ter, inclusive, tá bem preparado, qualidade de vida, dar oportunidade aos nossos policiais, sabe? O policial ele precisa botar a cabeça no travesseiro e dormir bem, sem se preocupar como é que vai fechar a conta no final de mês. Tem que ser bem remunerado. Tem profissões que a sociedade, para funcionar, depende extremamente dela. Todas são importantes, né? Mas você veja, professor, médico, policial, é o tipo de profissional que precisa ser bem remunerado. Precisa ser bem remunerado. Esse canal... cadê o canhão de Ney aí? Nem Pedro Álvares Cabral, na época das embarcações lá, usava esse canhão aí. É um tiro de quê? Garruncha, né? Aquela que tem 2 canos assim, né? O negócio tá enferrujado. Pegou tétano aqui, viu, ô Ney? Eu te mostro logo depois do intervalo aí. Em apenas 2 meses, 9 policiais foram baleados aqui na Bahia. Olha aí o que eu tô falando. E 2 deles, gente, morreram, tá? Fica comigo que eu vou para um rápido intervalo e já volto aqui pra gente tomar esse cafezinho. Estamos de volta com o nosso Aratu 24 horas, mais uma vez dando um passeio pela nossa capital. Olha aí, ó, enquadramento diferenciado do Falcão Negro. Estamos na região do Iguatemi. Chega mais próximo aí tem a antiga rodoviária, hein? Bem pertinho aí de onde estamos mostrando. Inclusive, eu cheguei à conclusão, não sei você de casa, que o governo ele pode realizar, e quando eu falo governo é tanto municipal quanto estadual, a União, a NASA pode chegar aí, realizar a obra que for. O trânsito nessa região não tem jeito, não tem jeito. Pensa no negócio que é crônico aí, você vê a quantidade de carros. É porque aí é um funil, né? Não, deu uma melhoradinha, mas você não vê grandes coisas não. Na minha opinião, não foi uma grande mudança. Isso é um funil. Todo mundo acaba caindo aí, ó. É um hub, né? Aí você faz ligações para todos os pontos da cidade.
Olha, a gente tem outro ponto, inclusive, que faz também ligação. Qual que é, Dadá, que você... A paralela, né? Essa daí é o seguinte, se você precisar sair da cidade, você passa nela. Se você precisar chegar, você passa nela. Então, também é uma via. Eu fico impressionado porque Salvador é uma das poucas capitais que tem uma via desse porte aí, gente. A capital baiana, ela é privilegiada e eu falo sincero com você. A principal avenida aí, são quantas faixas? Dá para contar? E você vê ainda que é um congestionamento absurdo. Olha quem está seguindo ali é a região do centro, né? O trânsito na região do centro, no lado direito da tela. Você vê que enfrenta ali uma certa lentidão. Vai chegando, inclusive, ali na região do bairro da Paz, quando tem protesto naquela região, que é danado para ter protesto, acabou. Cadê a região lá da rodoviária? A rodoviária ela foi desativada, ó. Pronto. Aí a gente vê, basicamente, a relação com os investimentos que foram feitos nos últimos tempos aqui na capital. A antiga rodoviária, que perdeu espaço para a nova, está lá na região de Águas Claras, e o viaduto que a prefeitura acabou de inaugurar para quem vem ali da ACM já cair pegando ali direto para a região central da cidade. Então você veja, não tem jeito, não tem solução. Eu vou seguir aqui trazendo notícia para você de casa, porque em 2 meses, 9 policiais foram baleados aqui na Bahia e 2 morreram, hein? No último final de semana, um PM ele foi atingido durante um confronto com suspeitos na região ali da Gamboa, aqui em Salvador. Vendo agentes aí de segurança sendo feridos, a população se sente cada vez mais insegura. O agente foi atingido no braço e na perna durante uma troca de tiros com suspeitos. 2 homens também foram baleados. Um deles morreu, o outro segue internado. De acordo com a PM, eles entraram em confronto com a guarnição. A violência armada volta a assustar quem vive na capital. Às vezes você deixa de sair por causa do medo, da violência que está constante e você fica à mercê das coisas, você acaba ficando presa dentro de casa, não saindo, e se sai, chega cedo, não pode ficar até tarde da noite. Uma sensação de insegurança que tem mudado a rotina. Eu, particularmente, evitei de ir para alguns bairros para conhecer amigos novos, conhecer pessoas novas. A gente fica mais inseguro em ir para certos lugares a determinados horários pela questão da insegurança, né? Questões aí de facções rivais, né? Com o caso registrado no último sábado, sobe para 9 o número de agentes de segurança baleados em Salvador e na região metropolitana somente neste ano. 2 deles morreram. Todos eram policiais militares. Os dados foram divulgados pelo Instituto Fogo Cruzado. No último dia 19, um policial foi baleado na perna durante um confronto no bairro do Nordeste de Amaralina. Já no início do mês, o cabo Glauber Rosa, de 42 anos, morreu após ser atingido por um tiro de fuzil na cabeça na região do Vale das Pedrinhas durante uma operação no Complexo do Nordeste. A morte do cabo Glauber desencadeou uma sequência de confrontos que terminou com 11 suspeitos mortos em apenas 3 dias. No início do ano, em janeiro, o capitão Osniésio Pereira Salomão foi baleado e morto durante uma tentativa de assalto na Avenida Contorno, depois da lavagem do Bonfim. Ele estava de folga. A sequência de casos reacende o debate sobre a violência armada. Somente em janeiro deste ano, mais de 100 tiroteios foram registrados em Salvador e na região metropolitana pelo Instituto Fogo Cruzado. Quem entende do assunto acredita que a solução está em um olhar cada vez mais estratégico e em investimentos nos setores de inteligência por parte dos órgãos de segurança pública. É preciso levar em consideração a necessidade de inteligência e de tecnologia para interceptar o crescimento de armas de fogo, né? A chegada de armas de fogo de origem ilícita e de origem lícita também, que vão parar nas mãos de grupos criminosos e que vão contribuir para esse avanço da violência, inclusive contra os policiais. Os dados do Instituto revelam ainda que apenas este ano, 91 pessoas foram baleadas na capital e na região metropolitana de Salvador. Ao todo, 73 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. 64 dessas ocorrências foram registradas durante ações ou operações policiais, segundo o Fogo Cruzado.
O problema é que uma atuação repressiva do Estado para atender os clamores sociais, né, de uma sociedade cada vez mais atemorizada, refém da criminalidade, acaba gerando uma exponencial da violência, um crescimento da violência contra esses próprios policiais, muitas vezes. Então é preciso levar em consideração que esse é um fenômeno que decorre da própria exigência de uma sociedade por atuação policial mais repressiva, mais contundente. Os números crescem junto com a sensação de insegurança que impacta na rotina das pessoas. Nas ruas, a cobrança é por respostas e medidas concretas do poder público. Tome atitudes para que o cidadão saia de sua casa em paz, para seu trabalho, para estudar, para seu lazer, e não tenha esse medo de sair de casa, o que está acontecendo hoje em dia. Gente, eu vou seguir aqui com o nosso noticiário porque um taxista ele foi feito refém durante um assalto em Tinga, tá? A polícia militar interceptou o veículo roubado e prendeu os suspeitos em flagrante. A vítima foi libertada sem ferimentos durante a ação rápida das guarnições. Além do táxi, uma bicicleta roubada também foi recuperada pela polícia. A gente está inclusive acompanhando aqui a imagem do criminoso, né, do rapaz que foi detido, e também todo o material que foi apreendido aí pela equipe policial, né? A gente vê inclusive aí a bicicleta, armas de fogo e também celulares, além do veículo que foi citado aqui agora há pouco na reportagem. Olha, câmeras de segurança registraram mais um roubo à moto aqui em Salvador. Dessa vez foi lá no Bonfim, hein? Você reconhece esses bandidos? Presta atenção. Eu te mostro mais detalhes em instantes aqui no Aratu 24 Horas. Olha, eu estou de volta aqui com o Aratu 24 Horas para trazer a informação que a polícia investiga a morte de 2 homens que foram mortos a tiros, isso no bairro de Casebe, em Feira de Santana. As vítimas, identificadas como Fabrício Bispo da Silva, de 40 anos, e Nilmar Miranda da Silva, foram executados, gente, dentro de um imóvel por um homem que chegou aí em uma picape preta, que inclusive está sendo levantados os dados, as placas aí desse veículo, na tentativa de elucidar esse caso. Após os disparos, o suspeito ficou momentaneamente preso no local e precisou arrombar o portão da garagem para fugir. A polícia investiga o duplo homicídio e apura a possível ligação com o tráfico de drogas. E você vai ver agora no Aratu 24 Horas mais um caso de roubo à moto. Dessa vez, gente, na rua Parque São José, isso no Bonfim. 2 homens participaram da ação e fugiram levando o veículo que é utilizado aí como instrumento de trabalho, segundo a vítima, hein? Informações sobre o paradeiro da moto podem ser repassadas e eu já peço então aí a sua contribuição, porque você pode fazer isso sem se identificar. 181 é o telefone, a placa da motocicleta está inclusive aqui, ó, na tela para que você contribua com essa apuração da polícia. PNO 2E79, PNO 2E79. A gente percebe inclusive aí, ó, que a motocicleta é na cor vermelha, então se você localizar, você pode então acionar a polícia, tá bom? Vou seguindo com o Aratu 24 Horas, com o nosso noticiário. Um homem preso em flagrante, ou melhor, foi flagrado por câmeras tentando furtar 2 motocicletas no bairro de Cajazeiras 10, hein? Nas imagens, o suspeito aparece forçando a ignição do veículo, hein, gente? Tá aí, ó, se acompanha comigo, ó, uma ferramenta. Ele tenta ligar as 2 motos diversas vezes, mas não consegue. Após as investidas, frustradas, obviamente, o homem desistiu e deixou o local. Eles usam aí a tal da chave mestra, né? Olha lá. Tentou, rompe o miolo. Ô, Dadá, você sabe muito disso aí, né, não, Dadá? Hã? Hein, Dadá? Você é inteligente, viu? Ó,
Deixa eu falar uma coisa pra você. Nosso Aratu 24 horas desta segunda vai ficando por aqui. Quero agradecer a você pela audiência, você que participou com a gente aí no nosso canal do YouTube. Infelizmente não deu tempo de ler as mensagens, tá? Quero lembrar você que a partir de hoje, segunda-feira, tem mudanças na nossa programação. Logo mais, às 11 horas, tem um 01 da Bahia, Marcelo Castro, Marcelo Jucó. Continua às 11 horas, então você vai acompanhar o seu 01. À noite, vem a primeira mudança da nossa programação. A partir das 6h15, né? 6h15 é a vez, então, do Fala Dani, que antes era 6h30, agora é 6h15. Ou seja, Fala Dani, 6h15 a partir de hoje, segunda-feira. E na sequência, tem o Aratu Notícias com Pablo Reis, como já era. Olha, as letrinhas vão começar a subir. A gente tem imagens da nossa cidade aí para encerrar o nosso jornal. Quero agradecer a você mais uma vez a sua audiência ao longo da manhã de hoje. Começa a subir, letrinha. Vai lá. Oh, minha Bahia, I love you. Galinho, canta. Boa.